Louvado seja o Senhor, nosso Deus, a você, meu querido ouvinte, que Deus possa abençoar o seu dia. Vamos dar início aqui a um estudo, continuidade sobre o mover do Espírito Santo na igreja, esse companheiro, esse ajudador que é imprescindível para nossas vidas no dia a dia, em todo o tempo. E antes vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus, a Jesus, nosso Salvador, e pedir mais uma vez ao Espírito Santo que nos oriente nos estudos aqui da Palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, nesta manhã, eu te louvo em nome de Jesus, por mais esta graça que nos é dada, a oportunidade de um presente neste dia. O presente, Senhor, da oportunidade, da vida. Isso tudo, Senhor, acontece por causa do nome de Jesus, que um dia nos deu uma viva esperança. O nosso prazer não está, Senhor, firmado nesta vida, mas graças a Deus na vida eterna. E por isso nós temos uma certeza e uma confiança que nós, ó Deus, partiremos para a glória e um dia estar melhor ao lado do Pai. E queremos nesta confiança glorificar o seu nome, que é um nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Clamar pelo teu Espírito a orientação, para que possamos, juntos que, nesses pequenos momentos, meditar acerca dos dons espirituais, a sua noiva, a sua igreja. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E para nós começarmos, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 8. E depois vamos frisar acerca dos dons que estão aqui. Paulo está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo deixou aqui uma classe em Romanos de 7 dons. Esses dons são concedidos segundo a graça que nos é dada. A graça é uma palavra que vem traduzida de dons, charisma. Então aqui, Paulo já começa em Romanos, dando uma ideia que o Senhor deu dons à igreja. E fez um paralelo aqui, dizendo que nós somos um corpo, e neste corpo temos muitos membros. Cada membro deste corpo representa um dom
que o Espírito de Deus irá utilizar. Depois, no 1 Coríntios, capítulo 12, ele também traz essa ênfase. Capítulo 12 é grande, são 31 versículos, e ele está dizendo assim, acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Frisa esse versículo 7, porque um pelo Espírito, letra maiúscula, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. Então aqui, Paulo frisa mais 9 dons. Lá em Romanos ele falou de 7. Aqui ele coloca mais 9 dons. E está dizendo para os irmãos de Coríntios não serem ignorantes acerca desses dons. Por quê? Porque assim ele continua no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Ele fez um trocadilho comparando os dons como os membros do corpo. Por quê? E lá em Tiago, capítulo 3, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 3, depois de Hebreus, capítulo 3, versículo 5, está dizendo assim. Na tradução, João Ferreira de Almeida está chamando membro de órgão. 3,5, Tiago 3,5 está dizendo assim. Assim também a língua é o pequeno órgão, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Assim também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. No versículo 5 está dizendo que é um órgão. No versículo 6 está dizendo que é membros. E contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A tradução no grego, tanto para órgãos como para membros, é a mesma tradução. Significa que os membros e os órgãos que compõem este corpo, todos eles, Paulo faz um paralelo com os dons do Espírito. E aí Paulo explica. Porque no versículo 12 ele está dizendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, muitos órgãos, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como quis. O ouvido no seu lugar, o nariz no seu lugar, a boca no seu lugar, os olhos no seu lugar, as mãos no seu lugar, o estômago no seu lugar, o coração no seu lugar. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser o mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos bondosos, honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Então, entendemos o propósito, aonde o Senhor quer orientar Paulo a escrever para os coríntios, que, no versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pronto, mas no versículo 11 diz, mas um só mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo. Quem reparte particularmente cada um como quer. Nessa dispensa, quem reparte é o Espírito. E ele reparte como lhe for útil. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, que seus membros em particular. Mais dons, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, buscai, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí no capítulo 13 ele começa com amor. Então Paulo dá a explicação aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre a dispensação dos dons. E lá em Efésios, vamos lá, capítulo 4, em Efésios capítulo 4, ele dá mais um cacho de dons que o Espírito de Deus reparte com a igreja para o propósito de servir o Senhor e servir com amor o povo e servir o próximo. Capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Mas a graça, esta graça que nos é dada, é a palavra dom. O Senhor nos deu esta graça. Pelo que diz, subindo segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O propósito era encher todas as coisas, trazer a plenitude. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Olha agora a aplicação destes dons dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus, à medida da plenitude, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, os dons sempre servindo em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é Cristo que é o cabeça do corpo. É Ele que direciona essa dispensação pelo Espírito dos dons ao corpo, do qual todo corpo, com todos os membros, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Cada parte deste corpo tem juntas. Cada parte deste membro, dos membros, tem as suas juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um tem a sua função nesses 24 dons. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando o Espírito Santo, que vem do alto, ele capacita o cristão, após ser selado, após se converter, ele é selado pelo Espírito Santo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, como propriedade do Espírito. E em seguida, o Espírito Santo desperta este homem interior, a nova criatura, a buscar o batismo, o revestimento. Logo após ele receber esse presente de Deus, essa capacitação, aleluia, o Espírito Santo leva ele para outro nível, a buscar os dons. Logo, essa busca incessante dos dons, que já está na dispensação de Jesus Cristo para o homem dentro dele, dentro do corpo de Cristo, o homem e a igreja começam a entender qual o propósito destes dons. Porque aqui Paulo está dizendo no versículo 16 de Efésios 4, segundo a justa operação de cada parte na busca incessante, a busca constante, importunando até conseguir a promessa do Pai, que ia descrever a lei no coração dos homens, a lei pelo Espírito, que os rios iam fluir dentro do coração do homem, dentro da alma do homem, essa dispensação do Espírito ser guiado, até ter a plenitude completa. Este corpo vai estar bem ajustado. E esta seiva, irmãos, espiritual, esse azeite de ouro que desce do alto, que está escrito em Zacarias capítulo 4, eu vou acabar de ler aqui para os irmãos. Em Zacarias capítulo 4, diz que havia um cartiçal e do lado deste cartiçal havia 2 oliveiras. Então, esse azeite que flui dentro do corpo, de acordo como ele quer, de acordo como for útil, eliminando a divisão, eliminando as contendas, amando cordialmente uns aos outros, servindo uns aos outros. É para este o propósito. Porque sempre haverá pessoas necessitadas, enfermas, pessoas doentes, paralíticas, pessoas com dificuldade, pessoas que o discernimento está longe, e os dons são para este propósito, na justa medida, na operação de cada um, aumentar o aumento do corpo. É o Senhor que faz o corpo crescer, ser robusto, ser forte espiritualmente, e através do Espírito. E através do Espírito. E aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 2, está dizendo assim: ele me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, estou vendo um candelabro todo de ouro, como vaso de azeite em cima, as 7 lâmpadas no candelabro e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele. Versículo 3, junto ao candelabro há 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à esquerda. Aí depois vai o versículo 11, então perguntei ao anjo, o que significam essas 2 oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? Versículo 12, e continuei, quanto aos 2 ramos de oliveiras, que por meio de 2 tubos de ouro derramam azeite dourado, é derramado azeite dourado nos 2 tubos de ouro. Ele me respondeu, você não sabe o que é isso?
E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Significado espiritual. As duas oliveiras representam os dois ungidos, literalmente no hebraico, filhos do óleo, que estão diante do Senhor. Há diferenças de interpretações, mas entre as mais aceitas são estas. Josué, naquela época, Zacarias foi levantado para fortalecer o crescimento da obra, que era a edificação do templo, Ageu e Zacarias. E Zacarias trouxe a palavra do Espírito. No contexto imediato, Josué era o sumo sacerdote e Zorobabel o governador. No contexto imediato do livro de Zacarias, os dois líderes da restauração de Jerusalém são Josué, representante da dimensão espiritual sacerdotal, e depois vem Zorobabel, representante da dimensão governamental civil. Ambos foram instrumentos de Deus para restaurar a nação e o templo após o exílio babilônico. Aplicação profética. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 4, a menção de duas testemunhas, que são também chamadas de duas oliveiras. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Isto liga a visão de Zacarias com a escatologia do Novo Testamento. O azeite simboliza o Espírito Santo. As oliveiras, por meio de ramos e tubos de ouro, derramam o azeite, continuamente para alimentar o candelabro, representando a luz e a presença de Deus. Isso mostra que a obra de Deus não depende da força humana, mas do poder do Espírito. Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta dispensação que está a serviço da igreja, hoje, pelo Espírito, no fluir do Espírito dentro do corpo, com todas as juntas e os membros do corpo, os órgãos ajustados, a igreja irá crescer. E nós lemos em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que há uma grande ênfase ali, para que nós não sejamos mais meninos, para que vençamos todo o vento de doutrina, baseado aqui na doutrina verdadeira, no Evangelho de Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos. Que precisamos aqui mergulhar nas Sagradas Escrituras e entender o propósito dos dons para a igreja. E esta busca dos dons, o próprio Jesus falou lá em Lucas, capítulo 11, como deve ser essa busca. E ele deu que a palavra do amigo importuno. Capítulo 11, versículo 5, disse-lhe também: qual dentre vós será um amigo se for procurá-lo à meia-noite? E lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de um caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele responder de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que ainda que se não levante e dar-los por ser um amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E Jesus continua: e eu vos digo a vós. Jesus estava explicando, depois o Senhor Jesus direcionou a palavra: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-ás. Porque todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E continua: e qual do pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Jesus ensinando a parábola para os discípulos, através da oração sacerdotal. Ele começa no versículo a oração sacerdotal e continua contando a parábola, mas ele associa essa parábola de pedir, essa parábola de buscar e de bater,
com a promessa que aquele que pede recebe, o que busca acha e quem bate abre-se-lhe-á. Mas ele deixa uma ênfase aqui da importunação. Depois ele aplica na vida prática. O filho pedir alguma coisa ao pai, não vai dar. E depois ele fala do Pai Celestial. Mas Jesus, ele deixou a ênfase nas coisas espirituais. Bem associou a oração, a petição importuna. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. É uma promessa que Deus, o Pai Celestial, ia conceder. E o filho dele falando da promessa. É o que lhe pedirem. Você tem direito na dispensa do Pai. Não abra mão, não. O Espírito Santo quer que você clame. Tem gente que não recebe porque não clama. E outro, clama um dia. Faça constante. Importune. Importune até receber. Como está escrito lá, aquela senhora que estava importunando o juiz, em Lucas 18. É a mesma associação aqui. O Senhor quer nos dar a promessa. E para a igreja viver na luz do azeite puro de ouro que desce do altar do trono, ela tem que a cada dia se santificar mais, buscar mais a presença do Senhor. Então, amados, então você que nos ouve, leve a sério os dons espirituais, leve a sério o batismo no Espírito Santo, leve a sério o fogo de Deus para te ajudar a vencer o pecado, a carne e o mundo. Isso te fará forte, te fará você mais útil. E Deus quer te usar. Deus quer te usar como instrumento afinado a serviço do seu reino. E para isso o Senhor precisa e necessita te capacitar. O Espírito de Deus anseia comunhão conosco, intimidade, relacionamento. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia e que você medite Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4 e Lucas capítulo 11. E observe, o Pai não falha nas suas promessas. Se você pedir, se você insistir, importunar, o Pai lhe dará. E você terá uma rica experiência, que nunca mais vai ser querer um crente natural, um crente normal. Tu vai ser um salvo, vivendo o sobrenatural de Deus e ouvindo a voz do Senhor, internamente, externamente. Que o Senhor te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.